Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo, dando continuidade às nossas aulas de cálculo 1. Nossa segunda aula é sobre regras e propriedades de limites, na nossa parte de cálculo 1 do nosso projeto Ampere. Então, a gente falou então na aula anterior da parte da definição de limites, né? Então, supondo que f de x seja definido quando está próximo ao número a, né? Isso significa que f é definido em algum intervalo que contenha a, exceto possivelmente o próprio a. Então, escrevemos que o limite de f de x é igual a L para x tendendo a a, certo? A gente viu essa definição, só que é uma definição, é uma parte teórica. A gente viu toda a demonstração para a gente chegar nessa análise, né, da parte de limites e toda essa definição básica de limites. Mas a gente tem vários diferentes tipos de funções. Para a gente poder determinar limites, a gente precisa estudar as propriedades do limite em si, certo? E como elas funcionam para a gente poder encontrar o valor exato do limite, ou o valor exato do limite, ou dizer que o limite não existe limite em certo ponto, ou em certa região da nossa função f de x, ou qualquer função que a gente estiver analisando, certo? E a gente vai estar estudando as propriedades. Então, primeira propriedade, ou primeira regra de limite para a gente poder estudar a parte de limites são os limites laterais, certo? Que é o mesmo conceito parecido com o que a gente viu na parte da definição, certo? Então, a gente teria um limite a ser determinado, ou seja, o limite de f de x é igual a L para x tendendo a a, C somente C, né? No caso, C somente C, o limite de f de x para x tendendo a a pela direita, positivo, é igual a L e o x, o limite de f de x tendendo a pela esquerda, que é um negativinho aqui, um negativo, é também igual a L, certo? Então, quando a gente tem dois limites coincidentes, né, pela direita da função ou pela esquerda da função, a gente tem essa convergência entre os limites, a gente vai ter, então, o limite de f de x para quando x tende a a, igual a L definido, certo? Isso implica com que a gente não precisa construir a função claramente, a gente não precisa fazer muitas tabelas, não precisa fazer muitos cálculos para essa montagem, também para a nossa parte de análise também, né? Então, a gente pode analisar diretamente na função, certo? Então, vamos seguindo. Então, é essa representação, que é muito parecida com a nossa parte da definição. Então, a gente estaria aqui vindo pela direita, tá aqui positivo, vindo pela direita, ou pela esquerda, em determinado ponto onde x está tendendo, nesse caso, a 2, e aí a gente vai chegando, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e ver se converge a um determinado ponto de f de x. A gente tem uma certa convergência. A gente não está falando no ponto exato, a gente não quer encontrar f de x explicitamente, mas a gente quer encontrar qual que é o valor em que f de x tende, qual que é o limite de f de x, quando x tende a um certo valor, certo? Então, vindo pela direita, na parte positiva, ou vindo pela esquerda, na parte negativa, a gente vai ter ou não essa convergência. E a gente está aqui um exemplo básico, que é esse aqui, né? Então, y sendo igual a g de x, qual que é, então, o limite para quando x tende a 2 e quando x tende a 5, né? Então, vamos analisar. Quando x tende a 2, estamos falando desse exato ponto aqui, né? Dá para ver, como a gente não tem bolinhas fechadas, que f de x não é definido. Então, quando x é igual a 2, f de x não está definido. Então, aqui f de x igual a não está definido. Não tem uma definição para quando f de x é igual a 2. Quando f de 2, a gente não tem f de 2, ou no caso f de x, quando x é igual a 2, não tem por causa que a bolinha está fechada. Quer dizer, a bolinha está aberta. Mas a gente está analisando a parte de limites. Então, vindo pela direita aqui, a gente tem então que o limite para x tendendo a 2 pela direita de g de x, aqui é g de x, eu falei f de x, mas tudo bem, vocês entenderam. G de x é igual ao quê?
Então, ele vai se aproximando e o valor que g de x está tendendo é 1. Então, o limite de g de x para x tendendo a 2 pela direita é igual a 1. Certo? Igual a 1. E agora, quando a gente quer analisar pela esquerda. Então, se a gente tiver, por exemplo, o limite... Vamos fazer agora pela esquerda aqui do 2. Então, vindo pela esquerda. Então, o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de g de x é igual ao quê? Então, a gente vem aproximando, chegando aqui. E qual que é o valor que g de x está tendendo? G de x está tendendo ao valor 3. Certo? Se g de x para x tendendo a 2 pela direita tem um valor e o limite de g de x para x tendendo pela esquerda tem outro valor, isso quer dizer que o quê? Que o limite de g de x para x tendendo a 2 não existe. Ou seja, mesmo se tivéssemos um valor definindo g de x, a gente não tem o limite para g de x para x tendendo a 2, certo? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, o g de x é definido como 2, bolinha fechada aqui, é 2 quando x é igual a 2. Mas isso não define o limite, certo? Isso não define o limite. Vamos ver o outro caso. Deixa eu limpar aqui a tela. Bosta. Edição. Porra. Vou botar aqui. Bom. Então, limpada a tela agora. Bom. Agora, como é, então, para o limite de g de x para x tendendo a 5? Então, como é o limite de g de x para x tendendo a 5? Certo? Então, a gente vai analisar essa região aqui. Então, vindo pela esquerda ou vindo pela direita. Certo? Vindo pela esquerda ou vindo pela direita. O valor, importante notar, né? Que o valor de g de 5, né? Ou seja, g de x para x igual a 5, é igual ao quê? Então, aqui é a bolinha fechada. Ó, aqui a bolinha está um pouquinho acima, né? Então, vamos dizer que é aproximadamente 1, certo? Ele é aproximadamente 1. Agora vamos analisar a parte dos limites. Então, qual que é o limite de g de x para x tendendo a 5 pela direita? Qual que é o seu valor? Então, a gente vai vindo aqui pela direita. E qual que é o valor de g de x, então? O limite de g de x para x tendendo pela direita é 2. Né? Exatamente nesse ponto aqui. Então, ele vai se aproximando do valor 2. Então, tá aqui, 2. Agora, pela esquerda. Então, o limite para x tendendo a 5 pela esquerda de g de x é igual a quanto? Então, a gente vem aqui pela esquerda. E qual que é o valor? 2. De maneira com que, se o limite pela esquerda e pela direita convergem a um certo valor, isso quer dizer que o limite para g de x tendendo a 5 existe. E ele tem um valor determinado. 2. Beleza? Então, pela primeira regra de limite, aqui no caso os limites laterais, trabalhando aquela parte da nossa definição mesmo, certo? Da gente analisar pela direita e pela esquerda. No caso, a definição está analisando também o valor de f de x ou de g de x, mas aqui a gente vai estar só analisando principalmente a parte de x e vendo qual que é o valor que está convergindo, né? Então, a gente está convergindo aqui pela direita e pela esquerda e vindo aqui pela direita e pela esquerda, chegando assim, aproximando do valor que aqui é 2, certo? Os exercícios, né, analisando pelas regras dos limites laterais, né, trabalham com isso aqui.
Só que a gente vai trabalhar mais a fundo com essa parte de limites laterais. A gente vai ver isso agora. Um caso de limite lateral muito importante, vai aparecer bastante para a gente poder analisar, vindo pela direita, vindo pela esquerda, são a parte dos limites infinitos, né? Então, vamos ler a definição. Então, por definição, seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A, então temos que o limite de f de x para x tendendo a A é igual a infinito. Isso ocorre quando, né? Isso ocorre várias vezes dentro de funções que a gente já conhece. Funções exponenciais, funções logarítmicas, funções, por exemplo, tangente, certo? Os gráficos de tangente. Então, tipo, a gente está analisando as chamadas assíntotas nesses casos, certo? Assíntota tanto horizontal quanto assíntota vertical, certo? Principalmente as assíntotas verticais. Então, a gente está chegando do limite de f de x pela direita e pela esquerda, e a gente está vendo uma explosão da função. A função cresce ou decresce abruptamente, certo? Arbitrariamente, ela assume valores muito grandes para um certo determinado ponto de x que estamos tentando aproximá-lo. E é isso que a gente vai ter, esses chamados limites infinitos. E aqui um caso para vocês. Então, por exemplo, quando a gente tem o limite de 1 sobre x ao quadrado, então a nossa função f de x é igual a 1 sobre x quadrado, a gente tem o gráfico dela, uma parte do gráfico, é isso aqui. Então a gente tem essa crescente aqui para a função f de x, quando o x tende a zero, certo? Então, como é essa crescente? Então, analisando pela direita, por exemplo. Então, o limite de 1 sobre x quadrado para x tendendo a zero positivo, ou seja, pela direita, então a gente está vindo por aqui, tende ao quê? Tende ao infinito. Então, olha aqui. Se a gente vem de valores bem arbitrários, né? A gente quer aproximar ao máximo, no caso pela direita, o valor de x e analisar o valor de f de x para ver o seu próprio limite, né? Então, por exemplo, 0.1, f de x vale 100. 0.01, 10.000. 0.001, 1 milhão. 0.0001, 100 milhões. Então, você está vendo o quanto a função cresce. Quanto ela cresce. Isso a gente está falando nesse intervalo aqui. Esse aqui é o 1, por exemplo. Esse aqui é o 1. Então, nesse intervalo, olha o quanto a função f de x cresceu e ela vai crescendo infinitamente até a gente chegar o mais próximo possível do valor zero sem ser o valor que em x é igual a zero. Porque no caso em x igual a zero, a gente não tem f de x definido, certo? Porque se a gente tivesse esse caso, a gente teria 1 sobre 0. 1 sobre 0 é uma determinação matemática, a gente não pode ter. Mas a gente está chegando próximo de zero, mas não sendo zero, certo? Então a gente vai ter, então, aqui no caso, x, a gente vai ter 0, tem umas certas notações, eu vou adotar a notação correta, né? Então a gente chegaria aqui no caso com 0 positivo ao quadrado. Então é o 0 pela direita. É o 0 pela direita ao quadrado. A gente não está analisando exatamente o zero. Isso não é zero, certo? Isso é o 0.1, 0.01. E a gente está querendo analisar. Se a gente vê, então, 0.01, 0.01 ao quadrado, vamos pegar, por exemplo, o 0.1. O 0.1 é 1 sobre 0, ou no caso 1 vezes 10 a menos 2. Isso é igual a quê? A 100. Isso é igual a 100. Vou botar aqui o 100 embaixo. Aqui. Isso é igual a 100. Certo? E aí a gente vai colocando e vai vendo que a função explode por infinito. A mesma coisa se a gente tivesse pela esquerda, certo? Se a gente tivesse pela esquerda, a gente vê que a função também explode por infinito também e positivo.
Se ele explode para o infinito positivo em ambos os lados, ou seja, a gente vindo pela direita ou pela esquerda, a gente chega com que o limite de f de x, ou da função 1 sobre x quadrado, por exemplo, de x tendendo a zero, tem limite infinito. Ou infinito, no caso aqui, positivo. Poderíamos ter infinitos negativos? Sim, é só inverter o valor da função para menos 1, por exemplo. Certo? A gente está invertendo ali para limites negativos. Certo? E isso representa o quê? Isso representa, no caso, um caso de uma assíntota vertical em x igual a zero. Certo? Que a gente tem aqui com que o valor de x dessa função nunca vai chegar em zero, porque a gente teria uma determinação matemática, algo que não existe na matemática. Certo? Temos outros casos, não precisa estar sempre, né, no ponto em que a gente tem que analisar tanto pela direita quanto pela esquerda. A gente pode ter casos em que a função não tem essa determinação pela direita e pela esquerda. Por exemplo, esse aqui está no caso um ln invertido, a gente poderia ter no caso o próprio ln. Que aí a gente teria uma assíntota em x igual a zero, uma assíntota vertical, de maneira que o limite de f de x, aí no caso para o ln mesmo, seria f de x, ou ln de x tendendo a positivo, ou seja, se aproximando aqui, é igual a menos infinito também, decrescendo. Esse caso aqui, eu vou liberar aí para vocês, esse caso aqui é onde a gente vem pela direita do ponto aqui, em que x é igual a direita não, que a gente vem pela esquerda, e à medida que a gente vai analisando, a gente vai vendo que o valor de f de x tende a menos infinito. Aqui, o outro caso, a gente também tem que o limite de f de x tende, que o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é igual a infinito, né? Então, cresce infinitamente. Certo? Então, não precisa ter os dois lados para a gente estar definido, mas a gente está definindo, no caso, o limite só pela direita ou só pela esquerda. Certo? E a gente pode analisar isso aí, muito importante, quando a gente está falando em construções de gráficos, ver onde os nossos pontos de indefinição, determinação, porque a gente tem assíntotas ali que vão aparecer no nosso gráfico. Certo? A gente está analisando ponto a ponto, pontos que são interessantes da função, que a gente quer demonstrar, que a gente quer mostrar o seu valor, certo? E é isso, basicamente. Se a gente colocasse, por exemplo, uma função 1 sobre x, então a gente tem, por exemplo, montar o gráfico aqui da função 1 sobre x, então quando a gente vem pela esquerda, a gente sabe que a função, então a gente tem f de x igual a 1 sobre x, um ponto de interesse dessa função é quando x tende a zero. Então, quando x tende a zero, a gente sabe, é visível, que a gente tem uma assíntota vertical ali. Certo? Uma assíntota vertical aqui. Mas a gente tem que analisar tanto pela direita, tanto pela esquerda, para ver essa assíntota vertical aparecendo. A gente sabe, dado que a gente não tem o quadrado aqui, que os dois lados são diferentes. Então, quando a gente chega pela esquerda, certo? Quando a gente chega pela esquerda, a gente tem com que os valores de f de x fazem assim, e vão descendo. Quando a gente vem pela direita, os valores de f de x vão explodindo assim, certo? De maneira que o limite, então vou botar aqui o limite, para esse caso aqui, f de x, para x tendendo a, ou no caso x tendendo a zero, né? X tendendo a zero positivo é igual a infinito. E quando o limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda é igual a menos infinito. Então, o limite de f de x para x tendendo a zero não é determinado, não existe. Mas existe essa assíntota ali, e a gente sabe os dois comportamentos distintos da própria função, quando vem pela esquerda e quando vem pela direita, e a gente pode montar o nosso gráfico de acordo com isso. Certo? Então, a gente sabe esse comportamento. Certo? A gente pode ter outras funções agregadas, outro pedaço da função agregados, e a gente vai estar analisando essa função ponto a ponto. Certo? Então,
Dando continuidade, a gente viu, então, esses limites infinitos e esses limites laterais, limites laterais como caso dos limites infinitos. Agora a gente vai ver um pouco das propriedades, né, da parte de limites, que aí a gente pode utilizar delas para a gente poder encontrar o limite de uma função f de x, que não é claro. É uma função f de x que não é simples de ser determinada, certo? Então vamos para as primeiras partes que são básicas, né? Então as duas primeiras, que é o limite da soma e o limite da subtração. O limite da soma nos diz o seguinte: se a gente tem a soma, o limite da soma entre duas funções, então o limite de f de x mais g de x para x tendendo a a, é equivalente ao quê? É equivalente entre a soma entre os limites. Então, é equivalente ao limite de f de x para x tendendo a a, não é positivo aqui, tá? Para x tendendo a a, mais o limite de g de x para x tendendo a a também, certo? Então, é a soma entre os limites. Então, o limite da soma das funções é igual à soma dos limites das funções, certo? A mesma coisa vai para a subtração. Então, é meio que oposto. Aqui também sem o positivo e o negativo direto para a esquerda. É sempre x tendendo a a e x tendendo a a também, tá? Então, é o limite de f de x menos g de x equivale à subtração entre os limites. Então, o limite de f de x para x tendendo a a e menos o limite de g de x para x tendendo a a. Outros casos aqui, também muito recorrentes, que é o caso da multiplicação por constante. Então, o limite para uma função f de x multiplicada por uma constante c para x tendendo a a, é igual a c, é igual a constante multiplicando o próprio valor do limite. Certo? Então, você teria, por exemplo, aqui um parênteses. Então, se a gente encontrasse o valor do limite de f de x valendo 5, o valor do próprio limite vezes a constante é c vezes 5, por exemplo, para x tendendo a a positivo. Não sei porque está cheio dos mais e menos aqui. Vou fingir que é viagem isso aqui. Pronto, está certo. Beleza. Outro caso é o limite do produto. Então, o limite do produto entre duas funções é igual ao produto dos limites, certo? Então, se o limite de f de x vezes g de x para x tendendo a a... Se não, né? Então, o limite de f de x vezes g de x para x tendendo a a é igual ao limite de f de x para x tendendo a a vezes o limite de g de x para x tendendo a a. Isso é muito importante. Assim como a segunda propriedade, assim como a quinta propriedade, que é o limite do quociente. Então, o limite entre a divisão entre f de x e g de x para x tendendo a a é igual à divisão entre os limites, ou seja, é igual ao limite de f de x para x tendendo a a sobre o limite de g de x para x tendendo a a. Se, importante isso, se g de x é igual a diferente de zero. Se o limite de g de x é igual a diferente de zero. O limite de g de x pode ser infinito? Pode. De maneira que o quociente entre os limites vai ser igual a zero. Certo? E, né, então aquelas são as propriedades principais, as propriedades fundamentais, e a gente tem as propriedades resultantes, então, listadas para vocês aqui embaixo. Aqui embaixo. Isso. Aqui embaixo. Então, as duas primeiras aqui. As duas não, né? Vamos falar de todas, né, no caso. Então, a primeira, o limite de f de x elevado a n para x tendendo a a é igual ao limite de f de x para x tendendo a a, não é negativo aqui, entre colchetes, ou entre parênteses, elevado a n. Ou seja, é a propriedade do produto multiplicada a n vezes. Né? Então, a gente tem o limite de f de x, o limite de f de x, blá, 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 n vezes. Certo? O limite da constante é igual à própria constante, certo? Se a gente for analisar o limite de uma própria constante, para a direita e para a esquerda, a própria constante, certo? A gente está vendo ali, não tem uma assíntota, não aparece isso. Isso, o limite de x para x tendendo a a é o próprio a. Isso é muito importante, a gente vai falar mais para frente, certo? De uma propriedade nascente dessa daí. O limite para x elevado a n de x tendendo a é igual a elevado a n. É o mesmo caso aqui,
n vezes, certo? O quociente. Vale também para o oposto, então, para a raiz. E o caso também é elevado quer dizer, o caso no caso f de x, a raiz de f de x, a raiz n de f de x é igual à raiz do limite de f de x. Certo? É o mesmo caso, usando a propriedade do produto ou a própria propriedade do quociente. Principalmente a propriedade do produto. Certo? Agora vem uma das mais importantes propriedades da nossa parte de limites, que é a chamada substituição direta, que é o que a gente estava usando na parte da propriedade 8, a propriedade resultante 8. O que é isso? Isso quer dizer com que, se a gente tem o limite de f de x para x tendendo a a, o valor desse limite é igual a f de a. Nem sempre. Certo? A gente já viu ali na frente, na parte de assíntotas, que nem sempre isso ocorre. Por exemplo, voltando tudo lá. Vou voltar um pouquinho. Esse caso aqui, f de x vale quanto? Ou no caso, g de x vale quanto? 1. Ou aproximadamente 1. Mas o limite vale 2. Então, nem sempre isso é válido. Mas a substituição direta permite com que a gente possa analisar isso de forma clara, né? Não precisa montar tabela, não precisa nada. A gente faz aquela análise que a gente fez ali aos pouquinhos. Tipo, totalmente intuitiva a substituição direta. Certo? Então a gente faz essa substituição direta. No caso ali, o x tendendo a 0 ou a positivo, a negativo, ou seja, pela direita e pela esquerda, respectivamente. A gente pode fazer a análise de maneira com que a gente possa encontrar o limite de f de x para x tendendo a a mais facilmente, ou de forma direta. Mas note a definição. É uma das mais importantes propriedades do estudo de limites, pois o permite encontrar o valor do limite de uma função f de x somente aplicando f de a, ou no caso aplicando pela direita e pela esquerda. Quando x tende a a e a pertence ao domínio de f de x. Então, quando a não pertence ao domínio de f de x, não dá para aplicar. Certo? Então, a gente vai ter uma indeterminação ali. Certo? No caso, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. A gente quer analisar o limite para x tendendo a 0. O x não está dentro do domínio de f de x. Certo? Se não está dentro do domínio, não é aplicável. Mas a gente pode analisar pela direita e pela esquerda, que são os valores que se aproximam, mas não são o zero que está fora do domínio. Certo? Os valores próximos estão dentro do domínio. Certo? Então vamos para alguns exemplos aplicando a substituição direta. Então primeiro aqui, o limite de x² menos 1 sobre o limite da função x² menos 1 sobre x menos 1. Para x tendendo a 0 não, para x tendendo a 1. Desculpa, aqui é para x tendendo a 1. Quando x tende a 1, a gente tem com que o x está dentro do domínio de f de x? Está dentro do domínio de f de x? Não, não está dentro do domínio de f de x. Da nossa função. A gente tem duas maneiras aqui para a gente poder analisar, né? A primeira, que é a mais recorrente, é a gente analisar pela direita e pela esquerda, né, e conseguir encontrar uma assíntota nesse ponto. A segunda é a gente manipular essa função, que geralmente pode acontecer, da função ser manipulável, e a gente poder encontrar esse limite sem ter uma determinação da própria função. A gente está dentro do domínio, tá ok. Certo? Para o primeiro caso, se a gente analisar pela direita e pela esquerda, o que vai acontecer? Então, se a gente fizer, por exemplo, primeiro caso, então o limite para x tendendo a 1 pela direita, por exemplo. Então, a gente vai ter 1 mais aqui ao quadrado menos 1 sobre 1 mais aqui, menos 1. 1 mais menos 1.
Dá para ver que não dá para analisar. Por quê? Porque a gente tem, tanto em cima quanto embaixo, um mais, ou seja, a gente está tentando aproximar ali, tanto por cima quanto por baixo. Inclusive, o de cima cresce mais, né? Ele, no caso, cresce mais não, ele decresce mais rápido do que o de baixo, certo? Ele decresce mais rápido. Então, isso aqui tende a menos 1, mais ou menos aqui em cima. Então, se a gente fosse estender aqui, seria próximo de menos 1, certo? E esse aqui estaria quanto? Esse aqui estaria, por exemplo, 0,1. Esse aqui decresce mais rápido, esse aqui continua. Não dá para analisar corretamente, certo? Então, a gente pode... A nossa segunda opção é o quê? É a gente pegar... Deixa eu aqui apagar tudo. É a gente pegar e tentar manipular isso, certo? Pode ser, a gente poderia puxar a manipulação primeiro? Sim. Se a gente não puder manipular, a gente pode chegar aqui, tem uma assíntota mesmo aqui, não está dando legal. Ou não tem mesmo. Não tem como definir, a gente chegar, não existe o limite. Certo? Aqui, nesse caso, em particular, ela a função é manipulável. Como? Vamos ver. Se a gente manipular f de x, vou manipular aqui não mesmo. Então, o f de x é igual ao quê? X² menos 1 é equivalente ao quê? A x mais 1 vezes x menos 1. Então, vai ser x mais 1 vezes x menos 1. X menos 1 sobre x menos 1. Sobre x menos 1. Ou seja, tchenk, dá para cortar. De maneira que o f de x é x mais 1. Certo? Se o f de x é igual a x mais 1, não temos uma determinação, um problema para determinar f de x. Certo? Então, limpando aqui de novo. Então, fazendo essa manipulação... Cortar. Então, fazendo essa manipulação, a gente chega o quê? Que o limite... Aqui de novo é 1. O limite para x tendendo a 1 de f de x manipulada. Então, f de x agora é x mais 1. É igual a quê? É igual a 2. Faz a substituição direta e dá para aplicar. Certo? Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é a mesma coisa, certo? Vamos manipular essa função. Então, qual que é a possibilidade? A gente pode multiplicar por x² mais 1, né, tirando a raiz, mais 3. Então, vamos chegar assim. Ó. Então, a gente vai ter f de x é igual a raiz de x² mais 1 menos 3 sobre x² vezes raiz de x² mais 1 mais 3 e a mesma coisa embaixo. Tá? Só para simplificar. Isso vai dar igual a 1 sobre a raiz de x² mais 1 mais 3. Então, fazendo a manipulação aí para simplificar, não ficar tão puxado, vai dar 1 sobre raiz de x² mais 1 mais 3. Certo? E aí, a gente vê que não temos mais uma indeterminação na nossa função. Isso é ótimo. Tendo isso aqui, a gente pode determinar o limite. Bom, agora tendo a nossa nova função, a gente pode determinar o nosso limite. Então, a nossa nova função agora é f de x igual a 1 sobre raiz de x² mais 1 mais 3. Tal que o limite
o limite para x tendendo a zero de f de x é igual ao quê? A gente pode usar a propriedade da substituição direta. Então, o limite de f de zero para x tendendo a zero. Ou no caso, é o limite, ou no caso, é igual a f de zero. Ou seja, vai ser 1 sobre raiz de zero, que é de 0 mais 1, que é 1, mais 3. Isso vai dar igual a 1/4. Certo? Então, utilizando da propriedade da substituição direta, a gente consegue encontrar o limite definido da função f de x. Fazendo a toda a manipulação, que pode aparecer frequentemente, não, aparece muito nas provas, assim como aparece os limites infinitos, certo? Mas a gente tem que analisar e ver. Não temos como manipular, então a gente tem realmente uma assíntota, não está no domínio, a gente tem que ver se está realmente no domínio de f de x. Se não estiver no domínio de f de x, então possivelmente a gente tem uma assíntota vertical, e a gente queria analisar isso aí de pouquinho em pouquinho, poder encontrar o nosso limite da função f de x para um determinado ponto. No caso x tendendo a zero, e assim por diante. Certo? Outro caso que pode ajudar muito, que aí para situações mais complicadas, certo? A gente não consegue visualizar a manipulação, a gente não consegue muito bem ver a assíntota, ou no caso tem vários casos. Então é o nosso chamado teorema do confronto, ou também chamado teorema do sanduíche, certo? Que a gente tem no caso uma função g de x, certo? Que ela pode estar determinada em um certo período. Ela pode ser, por exemplo, uma função senoidal, cossenoidal, tangente, que ela é periódica, ela está sempre repetindo. E a gente está querendo, ou a gente tem funções que são parecidas, né? E a gente está querendo encontrar o valor de g de o valor do limite de g de x, certo? E para isso a gente vai estar compactando, né, g de x entre duas funções que a gente pode encontrar a partir de g de x, certo? E essas duas funções têm que ter o quê? O limite para o x tendendo a a iguais, certo? Então a gente tem, por exemplo, sendo o limite de... Ou seja, por definição, se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, quando x se aproxima de a, exceto em a, e o limite de f de x para x tendendo a a é igual ao limite de h de x para x tendendo a a, por exemplo, é igual a um valor L, então, dada essa determinação aqui do lado, essa principal aqui, certo? Então, o limite de g de x para x tendendo a a também é igual a L, certo? Então, a gente tem vários casos assim, e a gente vai querer chegar, né, em g de x quando a gente não tem como determinar, a gente não tem como fazer uma substituição direta, a gente não tem como encontrar as assíntotas claramente, ou a gente não tem como fazer uma própria manipulação, certo? É um teorema muito legal de utilizar e muito prático mesmo. Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo, né? A gente tem exemplos, eu vou dar esse exemplo aqui. Então, qual que é o limite para x² seno de 1 sobre x? Qual que é o limite? Isso aí. Dá para definir, certo? A nossa função, então a gente tem uma função g de x igual a x² seno de 1 sobre x. Mas tem como fazer uma manipulação? Tem como a gente aplicar diretamente ali o direita, esquerda e ver uma assíntota? Não, porque a gente aplica para a direita e esquerda, dá 0, 0. É esse propriamente o limite? Não sabemos. Certo? A gente precisa analisar. O que a gente sabe, né, olhando para essa função? O que a gente sabe? A gente sabe que a função senoidal é definida entre -1 e 1. A gente sabe disso. E a partir disso, a gente pode chegar em g de x.
E é o que vai acontecer na maioria dos casos quando a gente usa o teorema do confronto. A gente tem uma função que a gente tem um período definido, ou é dado esse período, e a gente vai encontrar essa função, de maneira com que a gente encontra f de x e h de x, encontra os limites de h de x e f de x, e esse limite, encontrado dos dois, se for igual, é o limite de g de x, para x tendendo a A, ou x tendendo a um certo ponto. Ou seja, então a gente tem a senoidal, tá o quê? Multiplicando por x quadrado de todos os lados, né, de todas as regiões, certo? Então a gente vai ter menos x quadrado, menor ou igual que x quadrado seno de 1 sobre x, menor ou igual que x quadrado. Encontramos quem? G de x. Tá aqui G de x, encontrado. Beleza. Então, quem é f de x, g de x e h de x? São esses dois. Então, aqui é o f de x e aqui o h de x. Vamos encontrar os limites. Se os limites deles forem iguais, ok. Então, o limite de menos x quadrado para x tendendo a zero, pode fazer substituição direta? Pode. Não tem determinação, é definido no ponto. Está dentro do domínio. É zero. E para h de x, que é x ao quadrado, também é a mesma coisa, que é zero. Logo, a gente tem que o limite de f de x é igual ao limite de h de x. Se o limite de f de x é igual ao limite de h de x, e f de x e h de x sanduícham, né, o g de x, de maneira que f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, então o limite de g de x, ou x quadrado seno de 1 sobre x, para x tendendo a zero, tem o mesmo valor dos limites de f de x e de h de x, ou seja, zero. Certo? E é o que vai acontecer nos outros casos, quando a gente está trabalhando com exemplos desse tipo, certo? Que a gente vai estar usando a propriedade do sanduíche, ou teorema do confronto, certo? E aí, por fim, a representação assim, do teorema do confronto. Então, a gente estaria aqui a função g de x aqui. Então, isso aqui g de x. E a função g de x está sanduichada entre a função f de x, essa aqui no caso é h de x, desculpa, entre h de x e a função f de x. Ela está sanduichada entre as duas, e no ponto aqui que a gente está analisando, a gente tem os limites ali convergindo. Tá vendo como a gente não consegue determinar muito bem g de x? Olha como g de x trabalha, né? É uma senoide, não dá muito bem para determinar, mas a gente tem esse sanduíche entre as duas funções, de maneira que aqui, num certo ponto, a gente pode determinar o nosso limite, certo? De g de x. Então, essa aula termina por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Dicas de estudo para vocês, conferir sempre o nosso guia de estudos que a gente tem tanto para a disciplina de cálculo, pré-cálculo, física e as demais disciplinas. Conferir as nossas listas de exercícios resolvidos e, em sequência, conferir o nosso vídeo de exercícios, falando um pouquinho mais do teorema do confronto, um pouquinho mais de limites laterais, com alguns exemplos mais práticos e mais conectados com a nossa faculdade. Certo? Muito obrigado. Até a próxima.